Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos continuar dentro do nosso tema, né? Os 4 temas unificadores da Bíblia. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós estarmos congregando, para estarmos tendo comunhão e, acima de tudo, Senhor, dia de culto, dia de adoração a Deus. Que privilégio é esse, Senhor, estarmos entre os teus verdadeiros adoradores. Que esse seja um tempo de proveito para a tua igreja e também de glórias ao teu nome. É o que nós te pedimos, e conduza-nos também nesse estudo, dá-nos compreensão desse tema de hoje, como também que nossos corações estejam preparados para receber a semente logo mais no culto, Senhor, que a tua palavra ocupe espaço e ganhe espaço especial em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, estamos aí dentro do tema redenção ainda, a 6ª aula, né? O tema redenção na 6ª aula. Hoje nós vamos começar a falar sobre um tema, dentro do tema maior, redenção, que é a eclesiologia. Nós vamos estudar um pouco sobre igreja, um pouquinho, e depois vamos continuar na próxima aula. Amém? Essa aqui é a primeira parte. Então vamos ver o que a gente já viu até hoje. Vimos na 5ª aula sobre a redenção, quando nós começamos a ver sobre a redenção nas primeiras aulas, né? Vimos que ela é o clímax do plano de Deus para todos os tempos. A redenção para nós, para o ser humano, é o clímax. Por quê? Porque nós, sem redenção, nós não éramos nada, não teria como ter relacionamento com Deus. Então, para nós, criação, queda, todos os outros demais temas, redenção e consumação, são importantes também. Só que nós vivemos a redenção. E nós estamos dentro da redenção. O tempo de Deus hoje, através do Espírito Santo, é o tempo de redenção, de completar a salvação que Ele começou em Cristo Jesus. Então nós estamos dentro do tema ainda redenção, por isso que é importantíssimo. Nós vamos falar mais sobre redenção do que sobre qualquer outro dos temas que a gente já viu, né? E também do próximo, que é a consumação, né? Ou glorificação. Então, nós vimos isso aí, vimos o clímax do plano de Deus, que é a redenção, e estudamos um pouco sobre o proto-evangelho. Também estudamos sobre a depravação total, o livre-arbítrio e a livre agência, usando o exemplo, lembra, do endurecimento de Faraó, né? Nós estudamos sobre o endurecimento de Faraó, falando sobre esse tema do livre-arbítrio, livre agência e sobre a depravação total. Vimos também sobre o dilema da apostasia e a segurança da salvação, olhando para Hebreus 6, que é um ponto muito difícil, uma passagem difícil, mas nós pudemos estudar ali e ver alguma coisa ali, à luz de Deus, né? Sobre esse tema do desvio de algumas pessoas que caminharam com Deus e depois abandonaram, né? Vimos que também Jesus faz exortações, e a maioria dos escritos do Novo Testamento fala sobre a perseverança dos santos. Isso é o que nos mantém livres da apostasia, que é abandonar a fé, não é? E por último, estudamos também que a redenção inicia-se com a ação soberana de Deus, avivando o eleito, né? A ação vivificadora do Espírito Santo continua fazendo com que esse eleito jamais apostate da fé. Então, o Senhor não somente salvou e abandonou o seu povo, Ele salva e continua com o seu povo. O que Paulo fala em 1 Coríntios, em Efésios capítulo 1, ele diz que o selo do Espírito Santo está sobre nós, e ele é a garantia da plena redenção, ou seja, o Espírito que vai operar no crente até o fim, e não é por força humana que nós vamos chegar lá, mas pela obra da graça, que é o Espírito Santo operando em nós. Hoje então vamos ver um pouquinho sobre eclesiologia, dentro desse tema de redenção, a parte de eclesiologia, ok? O que seria o termo eclesiologia? É a matéria da teologia cristã que estuda dados bíblicos sobre a igreja e suas características, tanto de forma universal, a igreja de Cristo, que só existe uma na verdade, aos olhos de Deus só tem uma igreja, só tem uma noiva do Cordeiro, mas existe o fator local, ou seja, as igrejas locais ainda militantes aqui na terra, né? A caminhada normal de uma igreja local. Então, a eclesiologia estuda esses dois aspectos, né? A igreja, o termo igreja no grego, eclésia, significa chamados para fora. É um termo que mostra que que é um povo que estava debaixo de um, quase eu derrubei o copo,
debaixo de um certo domínio, e agora ele foi sacado daquele domínio e foi colocado debaixo de um outro domínio. Então é um chamado para fora do mundo, para viver, ainda que esteja no mundo, mas para viver de forma diferente daqueles que vivem no mundo. Isso é a igreja. Então, sacados, chamados para fora. É a reunião dos santos que Deus chamou para fazerem parte do seu reino, o seu reino. Então a igreja é por assim dizer, é o reino de Deus. É onde Deus reina. Aí a gente vai perguntar, né? A gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vou fazer a pergunta. Mas Deus não reina sobre todo o universo? Claro que reina, né? Mas qual a diferença então? Aí a gente vai ver agora, tá? Então, o que são os santos? Que são os membros da igreja, são chamados de santos. No hebraico, Kadash significa consagrado ou separado do mundo. O termo santo em hebraico significa alguém que foi separado do mundo, mas ele foi colocado em outro planeta? Não, ele continuou no mundo, mas vivendo como se não fosse do mundo. Vivendo não de maneira presa às paixões mundanas, à cultura onde ele está inserido, ele foi libertado, né? Ou liberto, melhor dizer, sacado daquele meio onde ele está, ainda que ele continue lá, mas ele tem hoje capacidade, através do poder do Espírito, de não ser influenciado pelo mundo, e viver de modo a agradar a Deus. Essa é a capacidade que o Espírito Santo dá, que nós chamamos de santificação, separação, não é? Então, santos no grego, no hebraico é isso, né? Separado, o consagrado, e no grego, ágios também significa praticamente a mesma coisa, inocentes, ou seja, puros, sem contaminação. Contaminação do quê? Do mundo, do sistema maligno, caído, né? Do mundo. Então, santos é isso, são esses inocentes, consagrados a Deus, sem contaminação e separados do mundo, ok? Igreja é o novo Israel de Deus, ou a comunidade do povo eleito do Antigo Testamento, a continuidade, né? A continuidade do povo eleito do Antigo Testamento. Antigamente era um fator étnico ou geográfico que definia o povo de Deus, eram os israelitas, a pura expressão da palavra, né? Os israelitas nascidos do povo de Israel, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas agora não mais assim. O novo Israel de Deus, a igreja, ela é universal, ou seja, chamados de todos os povos, nações e línguas. Já não é mais exclusivamente para os judeus, mas é para os gentios também, ou para todas as nações, todos os povos, ok? E isso, Deus está colocando gente dentro da igreja de todos os povos, não é? Vamos falar sobre o reino de Deus. Ninguém melhor do que o Dr. Russell Shedd para falar sobre o reino de Deus. Estava estudando como ele é simples nas colocações, embora seja profundo na matéria que ele traz para nós, né? Então é bom a gente ler livros, estudos de pessoas bastante experientes, né? Que eles têm não somente a facilidade de expor o que é difícil, mas de explicar o que é difícil, né? Então a gente começa a entender de maneira mais simples, né? Então ele diz o seguinte, Dr. Russell Shedd, ele diz que o reino de Deus, ou também chamado reino dos céus, é o domínio de Deus sobre um povo peculiar, que é a igreja. É um povo diferente, um povo exclusivo de Deus, que deseja fazer o que ele ordena. Esse povo é um povo que obedece. Esse povo expressa obediência grata e amorosa a Deus, né? Aquele que é o seu rei, o rei desse povo, da igreja, que são súditos, né? De Deus, do rei, que é Deus. Esse povo, ele expressa que ele é verdadeiramente povo de Deus. Esse povo expressa através da obediência, e não uma obediência forçada, mas amorosa, né, e grata àquele que o salvou, ok? Tem uma conotação diferente do reinado divino sobre o universo. Esse ponto que a gente pode entender facilmente. Deus reina sobre todo o universo.
A própria palavra, Jesus deixa claro que ele manda a sua chuva tanto para bons como para maus. Ele cuida até mesmo dos ímpios. Ele tem esse cuidado com os animais, com as plantas, com as pessoas, indiscriminadamente. Mas são cuidados de uma maneira geral, né? É a graça que a gente pode chamar a graça... como chama-se? A graça que é concedida para todos, né? Graça comum, perdão, fugiu a palavra. A graça comum, que é concedida a todas as pessoas. Então, Deus cuida de uma certa forma. Mas existe uma maneira diferenciada de Deus cuidar do seu povo, né? Russell Shedd diz isso. Além de uma maneira diferenciada do povo se relacionar com o seu rei, que é Deus, também existe um cuidado diferenciado do rei soberano sobre um determinado povo, né? Vamos ver então. O Dr. Russell Shedd diz que os eleitos, que são os súditos do reino de Deus, são cuidados, supridos, protegidos e lapidados, ou seja, moldados por Deus, com o objetivo de serem conformados à imagem do Filho, o Filho, né? O unigênito do Pai, que é Jesus Cristo. A gente pode pensar assim, bom, mas Deus protege de alguma forma os ímpios também? Protege. Deus supre os ímpios, dá comida para eles, água, né, sol, chuva? Sim. Mas existe algo diferente que Deus faz no seu povo, que é essa obra do Espírito Santo pela graça, que é a transformação, ou seja, o que nós chamamos de redenção, dentro da redenção, é o desenvolvimento da salvação, que é a santificação. O que é santificação? Se você quiser, pode falar, Rodrigo. As bênçãos espirituais são só para o povo de Deus, para a igreja, para o reino de Deus, para aqueles que estão dentro do reino de Deus. A eleição, a predestinação, né? O chamado, a eleição, a adoção de filhos, a redenção acima de tudo. Sem a redenção, nada disso valeria. O sangue de Cristo foi vertido somente para os eleitos, que fazem parte do reino de Deus, não para todo o mundo, né? Então existe sim um cuidado especial, né? E o final, o objetivo final e maior que Deus tem para com este povo, que Ele chama de seus filhos também, somos filhos de Deus, é que todos nós tenhamos a única expressão possível de um filho de Deus. Qual é a expressão de um filho de Deus? É ter o caráter de Deus. E isso foi nos dado através, ou como modelo, foi nos concedido alguém que veio aqui nesse mundo como homem, mostrar como vive um filho de Deus, que foi o Filho, né, com letra maiúscula, único, diferenciado de qualquer outros filhos, né? É o Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo. Ele veio para mostrar. Então, tudo que existe a nível de redenção, o afunilamento de tudo isso, o final, né, o propósito maior de tudo isso dentro do povo de Deus, é lógico que Deus tem plano da sua glória acima de todas as coisas, mas isso vai acontecer quando os seus filhos forem transformados à imagem do Filho maior, o Filho perfeito, que é Cristo, né? É esse o objetivo do Pai, terem muitos filhos semelhantes ao seu unigênito, ou primogênito, né? Jesus. Esse é o objetivo. Então o Dr. Russell Shedd diz que Deus concede tudo isso. Ah, mas o crente sofre? Sofre, como qualquer ímpio. O crente tem, às vezes, momentos bons, às vezes até ganha muito dinheiro, passa bem, tem saúde? Tem, de vez em quando tem. Esses objetivos são objetivos secundários, porque o objetivo de Deus está através disso, seja através de momentos bons ou maus, é de transformar o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo, ou imputar em nós o caráter de Cristo, nos transformar, né, através dos meios que Ele usa, né, para nos transformar. Então esse é o ponto aqui. Os eleitos, eles são súditos, né, e são protegidos, lapidados, moldados por Deus,
com o objetivo de ele ser, então, a imagem do Filho. Colossenses 1, 13 e 14, você pode abrir comigo, acompanhe aí na sua Bíblia, Colossenses 1, 13 e 14. A palavra diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Paulo está querendo explicar aqui para os colossenses, falando sobre cristologia, né, falando sobre Cristo. Ele está mostrando que Cristo, Deus nos libertou do poder das trevas, no sentido de tirar-nos de um reino, ou seja, aqui na verdade, ele nem chama de reino, né? Do poder das trevas, e nos transportou do poder das trevas, em outras versões está sobre o império. A conotação império e reino, existe uma diferença no grego. O império é algo que estaria de forma, estudando mais profundamente, é de uma forma menos intensa, por assim dizer, porque o reino fala sobre um rei absoluto e soberano. Então aqui o reino de Deus, onde nós fomos transportados para o reino de Cristo, ele é maior que o reino das trevas, ou o império das trevas, ou aqui o domínio, o poder das trevas. Então, aqui está mostrando, existe um reino geral, que está temporariamente nas mãos de um outro senhor. Quem é esse outro senhor? Satanás. O mundo jaz no maligno, está posto no maligno, ele está sob o domínio do maligno, mas não de forma absoluta e soberana, porque existe um soberano que está coordenando as ações desse imperador que é Satanás. E quem é que está acima dele? Deus. Deus está no comando de todas as coisas, usando Satanás como um corregente para reger o seu universo dentro do que Deus determina para ele. Então é isso, Deus está no comando de todas as coisas. Porém existe um povo peculiar que ele saca do meio desse império de trevas e coloca no seu reino, que é o reino de Cristo. É o reino do seu Filho. Nós já estamos no reino de Cristo. Quando João Batista anunciou isso, ele já disse que o reino estava chegando. E chegou, com a vinda do Redentor. Com a consumação da redenção, ali o plano foi consumado. As portas do reino se abriram. E definitivamente, já não mais por sangue de bodes e cabras e cordeiros, já não mais por sangue de animais, que nunca remiu ninguém, Hebreus fala. Agora, pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus, que é o próprio Filho, esse sangue vertido na cruz confirmou de forma definitiva a entrada dos eleitos para dentro do reino, de forma definitiva. Não que os do passado, os judeus crentes do Velho Testamento não eram, eles eram chamados, mas eles estavam olhando para a frente, para um Messias que ainda viria, para um Redentor que ainda não tinha chegado. Hoje nós olhamos ao contrário, nós olhamos para trás, o Redentor já veio, já concluiu. Então quando nós somos batizados e colocados, inseridos para dentro da igreja, nós já estamos dentro desse reino definido pelo sangue do Cordeiro. É o reino de Deus, né? Dentro do reino de Deus. Então, a humanidade sempre esteve sujeita a um dos dois domínios, ou o império das trevas, ou o reino de Cristo. A humanidade que ainda está presa nos seus pecados e delitos, não foi salva, ela continua sob o domínio do imperador, que é Satanás, que está debaixo do domínio de Deus, que é o rei absoluto, o rei soberano. Então eles continuam ali sob esse governo, e nós fomos libertados desse reino, nós fomos tirados do império das trevas, e fazemos parte hoje do reino de Cristo, ok? Mateus 3, quando Mateus fala sobre João Batista, ele fala algo semelhante também, mas com outros aspectos aí. Mateus 3, de 1 a 3.
Mateus narra o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, olha o que João Batista falava: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aí Mateus volta e explica o que João estava falando. Versículo 3: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, uma profecia lá atrás, centenas de anos atrás. Isaías profetizou: voz do que clama no deserto. Quem é esse que clama no deserto? João Batista, né? Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, João Batista já estava anunciando que o reino de Deus estava próximo, estava chegando, e ele estava ali já presente, né? Poucos dias depois, Jesus se apresenta e é batizado por ele, né? Por João Batista. Então, o Espírito de Cristo está preparando um povo santo separado pelo arrependimento. Perceberam que a pregação de João Batista só tem uma palavra, na verdade: arrependam-se. Arrependimento é a porta de entrada ou de abandono da vida anterior, de pecado, para entrar numa nova vida, né? O que nós chamamos também de conversão. Arrependimento é conversão. O que é uma conversão? É uma volta de 360 graus. Não. 360 você está no mesmo lugar e continua indo em frente. Eu gosto muito de rotatória, porque às vezes eu erro tanto e continuo. Às vezes eu estou, mas estou no mesmo lugar. É porque você não entrou no lugar certo. Você não fez o retorno, você continuou na bolinha e foi para frente. Não saiu do lugar, né? Continuou. Está errado. E arrependimento ou conversão é uma volta de 180 graus. Você estava indo para frente e você volta por um outro caminho, vai para outro caminho. Arrependimento ou conversão é isso. Você vivia de uma maneira, agora você vive de outra maneira. Você estava sob um domínio de um rei, de um senhor. Hoje você está sob o domínio de outro senhor. Ou seja, nós nunca vamos estar livres e nunca vamos ser dono do nosso nariz. Você pode ter certeza. Ou você está debaixo do senhorio de Cristo, muito bom, maravilha se você está debaixo do domínio de Cristo, ou você está debaixo do domínio de Satanás ainda. Só tem dois reinos. Você nunca vai ser rei ou dono de si mesmo. Ninguém, né? Às vezes a pessoa fala: eu que mando meu nariz, né? Ou eu que faço o que eu quero, né? Não, não faz. Você faz o que Satanás quer ou o que Deus quer. As duas, uma, né? Então é isso. É a conversão. É através do arrependimento. Deus está preparando o caminho do Senhor, é isso. É trazer o arrependimento ao mundo, né? Aos eleitos. E é um convite para pessoas se tornarem súditos desse reino. Gente que está engajada dentro desse reino. Gente que se relaciona com esse reino. Gente que se importa com esse reino. E qual o nome desse reino? De forma mais simples: igreja. Igreja. Igreja é o reino de Deus, né? Então, se importar com o que acontece com seus irmãos dentro da igreja é prova de que você é eleito. Você se arrependeu, você se converteu. E você se importa com o seu povo, e principalmente com seu Deus. Você torna-se um súdito. Súdito é uma pessoa amarrada, como se fosse vinculada, né, presa a um senhor, a ponto de que muitos no Velho Testamento, quando eram escravos de um senhor, mas esse senhor era tão bondoso, tão caridoso, tão amável, que depois do tempo, quando chegava o período de libertação, de aposentadoria, jubilar, né? O período, o ano do jubileu, né? Eles poderiam sair e ir embora, estavam livres do domínio daquele rei. Só que o escravo falava assim: eu não quero ir, eu quero ficar com esse meu senhor, eu amo esse meu senhor. Ele sempre me fez bem, por que eu vou embora? Eu quero continuar escravo desse senhor, por amor a esse senhor, porque ele realmente é digno de todo o meu amor e dos meus serviços. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam aquela pessoa, pegavam uma sovela, que é
pontudo, né? E furava a orelha do escravo, e ali significava uma marca de que aquele escravo, então, ele se consagrou definitivamente até a morte ao serviço daquele senhor bondoso. Ele tinha uma marca, né? Um furo na orelha. Então é assim, nós temos as nossas orelhas furadas, por amor a Cristo. Nossas orelhas foram furadas, nós nos consagramos a Ele de forma definitiva, por amor a Cristo, ao nosso Salvador, né? Então, eles se tornam súditos desse reino. Nós somos súditos, ou permanentemente, eternamente, de forma definitiva, somos súditos, somos servos desse Rei Jesus Cristo, não é? A palavra pregada por João Batista foi aplicada aos ouvintes pela ação soberana do Espírito Santo, produzindo súditos do reino de Deus. Até mesmo naquela época, soldados romanos foram tocados pela pregação de João Batista. Pessoas judeus também, que não tinham espaço dentro da sociedade da religião judaica, eram afastados, né, como se fosse da periferia, mas foram chamados por Deus. E João Batista, através da sua pregação, alcançou vidas assim, né? Parece aquela parábola, né, que o rei preparou uma ceia, os convidados que eram nobres não quiseram vir, aí ele mandou ir pelos valados, né, pelas favelas da vida, chamou um monte de gente que não merecia, eram pobres, cegos, aleijados, doentes, e trouxe todo mundo para dentro do reino, e esses fizeram parte das suas bodas, né? E aí então passaram a ser parte do seu reino. Assim somos nós. Os gentios estão nessa categoria, né? Então, João Batista, a palavra de Deus, através de João Batista, o Espírito Santo aplicou nos corações dessas pessoas, na sua época, para produzir arrependimento, conversão, não é? Em Mateus 16, 18 e 19, Mateus aí mesmo, no livro de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19, quando Jesus tem aquela conversa com os discípulos para saber o que dizem sobre ele, e Pedro, né, como sempre, toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus parabeniza Pedro, né, diz: muito bem, quem revelou isso para você foi o Espírito, né? Foi meu Pai que te revelou, né? E ele disse assim, versículo 18: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta, não sobre Pedro, sobre esta, falando dele mesmo, sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais, aí Jesus completa, 19: eu lhe darei, para quem? Para a igreja, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então aqui, Jesus está deixando claro que é através da igreja. A igreja, ela tem a autoridade dada por Cristo de abrir e fechar as portas do reino de Deus. É através da igreja, hoje, não mais João Batista, não é? Agora é através da igreja, né, que o evangelho vai ser pregado, e o Espírito Santo vai aplicar o evangelho, a palavra de Deus nos corações dos ouvintes, e aquele que for eleito, o Espírito vai abrir o reino dos céus, para essas pessoas entrarem para o reino de Deus, através da pregação da palavra, como diz em Romanos 10, é pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus, que vem a fé que está dentro desse processo, né, de entrar para o reino de Deus, pela fé. Então, a igreja que tem essa autoridade. Veja mais um texto aí, capítulo 18 mesmo de Mateus, Mateus 18, 17 a 20, semelhante ao que ele já falou ali, conversando com os discípulos, né? Ele diz assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus.
Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como que Jesus está no meio deles hoje? Através do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, está no meio da igreja, conduzindo a igreja em decisões, em direção em geral, usando homens líderes maduros, chamados por Deus. Ele chama homens para guiar a igreja, para pastorear e para conduzir a igreja de Cristo. Através desse chamado, é o Espírito que está guiando a igreja, mas ele não está sozinho, ele não vem mais de forma como se fosse aquelas aparições maravilhosas do Velho Testamento, né? Através da coluna de fogo, ou da nuvem, né? Andando de dia, coluna de fogo de noite. Não, agora ele está usando homens para dirigir e guiar a igreja, né? E através da igreja é que Cristo liga ou desliga. Se alguma pessoa não ouvir o que a igreja diz, ela vai ser desligada, né? Porque Cristo prometeu isso para a igreja. É a partir do versículo 17, eu não li o 17, né? Vamos ler o 17? E se ele, ou seja, uma pessoa que está dentro da igreja, se alguém está dentro da igreja, foi exortada, foi orientada, você está em pecado, você não pode continuar dessa forma, e aí ela se recusar a ouvir essas pessoas, ou seja, o povo de Deus, a igreja de Deus, os líderes, os irmãos, uma mensagem, enfim, ela não ouviu, não deu ouvidos, ela se recusou a ouvir, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. O que significa isso? Considerar como gentil e publicano? Significa que ele não faz mais parte daquela igreja local. Nós não podemos dizer assim, uma pessoa que está endurecida de coração, não está obedecendo os princípios de Deus que foram colocados pela liderança, foi exortado pela igreja e mesmo assim permanece no caminho de pecado, nós não podemos dizer que nós estamos excluindo o reino de Deus. Lá na frente ele pode se arrepender e voltar, talvez não congregar mais naquela igreja local, mas ela pode estar congregando talvez uma outra, se ela se arrepender. Porque se ela não se arrepender, ela vai estar somente visitando uma igreja como um ímpio visita uma igreja. Pois não. Não foi salva, nunca foi salva. Considerar como gentil e publicano é isso. É como se ela nunca tivesse tido uma fé salvífica ou salvadora, né? Por quê? Porque ela não dá ouvidos ao que Deus fala para ela. Não é invenção de homem. Nós não vamos chegar numa pessoa e falar assim, eu acho que você, no meu ponto de vista, você não deveria fazer isso aí, você está em pecado. Não, eu tenho que conferir com a palavra de Deus. Quem define pecado é Deus, através das Escrituras. Então, aquilo que está escrito, nós somente somos mensageiros do que está escrito. E vão chegar no irmão, na irmã e falar, olha, você está no caminho de pecado, você tem que se arrepender e abandonar esse pecado. Se ela não ouvir, se ele não ouvir, aí no fim das contas, através desse processo de Mateus 18, vai ser desligada, considerada como não mais membro da igreja, né? Não mais membro daquela igreja local, ok? Então é isso, a igreja tem essa autoridade para abrir e fechar as portas do reino, ok? 1 Timóteo 3, veja a importância desses textos. Por quê? Porque aí, o texto começou falando de que João Batista começou a pregar pelo Espírito Santo, e através da palavra e da pregação do Espírito de João Batista, o Espírito salvou pessoas, certo? Produziu arrependimento, trouxe para dentro da igreja. Jesus diz que a igreja tem o poder e a autoridade de manter a igreja pura. Cristo disse que ele vai ser a rocha de sustento da igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A gente pensa que são ataques, né, de gente fora, vai metralhar todo mundo aqui dentro, jogar uma bomba aqui no meio, né, gente usada por Satanás. Não é isso, é através do pecado, através do engano, né? Jesus está protegendo a igreja contra o engano, os falsos profetas, as falsas doutrinas, ok? E então agora Paulo vai dizer algo sobre a igreja lá em Timóteo, 1 Timóteo,
capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo estas coisas a você, ou seja, Paulo está escrevendo para Timóteo, esperando ir vê-lo em breve. Eu tenho o desejo de ir ver você, Timóteo, é o que ele fala aqui no versículo 14. Mas, talvez Paulo pense, talvez eu não consiga ir, então ele diz, mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Primeira coisa, ele fala que a igreja é a casa de Deus. Não quer dizer que ele mora somente aqui, ou nas igrejas de forma física, não. A casa de Deus quer dizer que ele é o dono da casa, ele é o dono de um povo, ele está trocando a palavra reino, né? Reino de Deus por casa de Deus, fala de intimidade, é a família de Deus, ninguém toca na igreja, porque é a casa ou é a família de Deus que está lá dentro. Ele veio através do Filho e falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha casa, a minha família, os meus eleitos, os meus filhos, né? Então aqui é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós temos um Deus que é vivo, Ele está aqui no nosso meio, ativamente operando em todas as situações. Não só aqui, no mundo inteiro Ele está operando. Só que, na igreja, ou nas igrejas locais, Deus está agindo de forma diferenciada. Os seus olhos estão atentos à menina dos olhos de Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus? É a igreja. Quem é a noiva do Cordeiro, que Ele ama e deu a vida por ela? A igreja. E Ele tem os seus olhos de maneira especial voltada para a sua casa, para a sua família, para o seu reino, para a sua noiva, para a igreja. Ele tem o cuidado todo especial, amoroso e poderoso sobre a igreja. Então alguém fora da igreja está totalmente desprotegido, né? Totalmente vulnerável, e não está recebendo a seiva da vida, como diz João 15, em mim, sem mim nada podeis fazer, mas na videira os ramos dão frutos, como diz lá em João 15, né? É através desse contato, dessa convivência dentro da igreja do Deus vivo, que nós somos alimentados, e ele aqui fecha falando que a igreja é a coluna e fundamento da verdade, ou baluarte da verdade, né? Coluna ou baluarte da verdade, e baluarte da verdade, significa que a igreja é a única instituição divina, porque não é em criação humana, a igreja não é invenção humana, mas estava no coração de Deus desde toda a eternidade. Então a igreja é a única instituição divina que detém e propaga a verdade do reino de Deus no mundo. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A igreja é a única detentora da palavra de Deus. Aí a gente pergunta, poxa, mas eu mesmo vou falar para vocês. Eu passei uma vez em frente a um lugar e estava escrito lá, num prédio assim, escrito discípulos de Jesus. Aí eu falei, olha que legal, parece ser uma igreja. Cheguei mais perto e estava escrito embaixo assim, Centro Espírita, discípulos de Cristo, discípulos de Cristo. E eles usam o evangelho, chamado Evangelho segundo Allan Kardec. E eles têm suas Bíblias, bastante semelhantes às nossas. Os ensinamentos no Brasil, aqui, do grande mestre, né, do Espiritismo, me falha agora a memória, Chico Xavier, falecido já, né? Ele tinha muitos ensinamentos da Bíblia que ele passava para os seus discípulos, né? Muitos ensinamentos, moralmente falando, tudo certo. Então, quando fala que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, ele está se reportando ao que ele disse antes para Timóteo. Paulo está dizendo assim, através dos homens que foram consagrados para serem chamados
para o episcopado, que desejam o episcopado, excelente coisa almeja, e esses homens são aqueles que vão ensinar a igreja, e através da instrumentalidade desses homens, não porque eles são perfeitos ou são, eles já têm dons de nascença, não, mas Deus dá capacidade para esses homens, para serem mestres da verdade, mestres da palavra, e esses homens vão conduzir a igreja pela luz da palavra, não pelo que eles acham, pelos que eles pensam, pelos seus, né, devaneios aí da sua cachola, né, da sua cabeça. Não é isso que um líder faz, mas ele guia a igreja pela palavra de Deus. Ela então é a coluna e baluarte, ou seja, aquela que realmente anda e vive na verdade, que é a palavra de Deus. Perceberam? Aqui a igreja tem essa incumbência. Jamais a gente poderia dizer que a igreja veio antes da palavra de Deus. A igreja só existe por causa da palavra de Deus. E ela passou a ser a guardiã da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem de lá de trás. Ela vem muito tempo antes da igreja ser chamada de igreja. Do povo de Deus existir. A palavra de Deus, né, ela é antes da instituição da igreja do Novo Testamento. Né? Então, aqui nós vemos que ela é a guardiã, né, aquela que detém, e também aquela que propaga, através do evangelismo, através das pregações, dos ensinos, ela propaga a verdade, que é a palavra de Deus. A igreja tem essa incumbência. E Deus está te chamando, está levantando pessoas, homens, em vários aspectos, usando homens e mulheres cheios do Espírito, e cheios da palavra de Deus, para propagar esse evangelho. Mas a base está aqui na igreja. A missão existe por causa da igreja. A igreja existe muito mais do que somente salvar pessoas e deixar elas soltas no mundo. Ela traz o verdadeiro evangelismo, a missão propriamente dita, ela salva pessoas e traz para uma igreja local, para que essa pessoa salva através da missão, ela seja evangelizada e transformada, e seja edificada pela igreja local, faça parte como membro oficial de uma igreja local, esteja debaixo do cuidado de homens que Deus levantou para guiá-la e aperfeiçoá-la em santificação, em santidade. Então, esse é o trabalho que existe. E em última instância, como diz Ronaldo Lidório, em última instância, a igreja existe não somente para nos fazer moralmente bons, tudo certinho, pago conta em dia, não atraso no meu serviço, cuido bem da minha esposa, a esposa se submete ao marido, cuida bem do marido, os filhos estão uma maravilha, família doriana, tudo certinho dentro de casa, não tem dívida, tudo certinho, redondinho. É muito mais do que isso. Nós somos chamados para sermos verdadeiros adoradores. Em última instância, a igreja existe para adorar a Deus, porque é o que nós vamos fazer por toda a eternidade. Quando nós formos recolhidos, o Senhor voltar e nós formos transformados, num corpo incorruptível, nós vamos estar diante do Cordeiro adorando a Deus por toda a eternidade. Nós vamos fazer lá, é isso, adoração, contemplação, admiração, e louvores e mais louvores diante de Deus. É isso que nós vamos fazer. Então, terminando, veremos que o Espírito Santo está agindo por meio da verdade, ou seja, das Escrituras, para a salvação e também para a santificação dos eleitos. E está guiando sua igreja para que ela leve o evangelho ao mundo. É o que eu falei sobre a igreja será detentora e propagadora da verdade. É isso que o Espírito faz dentro da igreja. Ela está levando a propagação do evangelho ao mundo. De que forma? Através da pregação verbal, mas não só da pregação verbal, através de pessoas que foram transformadas. Porque a pessoa pode até pregar bonito, mas se ela não foi transformada, continua em seus pecados, continua sendo pessoas que não foram transformadas pela graça, o testemunho não autentica a pregação daquela pessoa.
São palavras vãs, aquela pessoa pode pregar bonito, fala de Deus, prega evangelho, abre a Bíblia, mas continua maltratando a esposa, continua sendo um péssimo pai, continua fazendo coisas erradas, falcatruas, roubos e outras coisas aí, né? A pregação vai surtir efeito se aquela pessoa conhece a vida aquele homem, aquela mulher que está pregando, vai dizer assim, não, mas esse cara fala uma coisa, mas ele vive outra. Isso é hipocrisia, isso não funciona, o Espírito não aplica essas verdades, não é? Pode até aplicar, mas de forma soberana, porque Ele pode salvar do jeito que Ele quiser. Só que não é essa forma que Deus chamou a igreja para fazer. É para ser salvo e santo. O eleito precisa ser salvo e santificado, não perfeito, mas santificado. Você falou alguma coisa? Está guiando a sua igreja assim, não é? Concluindo, Jesus Cristo não é apenas nosso Redentor ou Salvador, mas também é o nosso Kyrios, em grego é Senhor ou Rei. Ele é o nosso dono das nossas vidas. Jesus Cristo é o dono das nossas vidas. Nós não somos chamados somente para ser salvo, nós somos chamados para ser súditos de Jesus, o Rei dos Reis. Todos os eleitos verdadeiros salvos estão convergidos na única instituição que tem autoridade para acolhê-los e guardá-los até a volta de Cristo, que é a igreja. Em última análise, quando Cristo voltar e destruir todas as coisas e lançar no inferno os seus inimigos, só vai sobrar Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. O rei e seus súditos. Só vai sobrar isso. Por último, todo crente evidencia sua fé genuína em Cristo pelo fato de obedecê-lo e permanecer nele, no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando alguém permanece na igreja, é sinal de que ele é um verdadeiro eleito. Às vezes com dificuldades para crescer na graça, mas é um verdadeiro eleito, pode ser, não é? Vamos às frases da manhã aqui. A obra de Cristo é o fundamento da igreja. A obra de Cristo continua na igreja. A plenitude do mistério de Deus na redenção é revelada entre o seu povo, que é a igreja. Quem disse isso foi James Montgomery Boyce. Aqui nós temos o Cipriano de Cartago, do século III. Ninguém pode ter Deus como pai, se não tiver a igreja como mãe, ou seja, ter uma consideração pela igreja, porque a igreja é o reino de Deus, é a família de Deus, está inserido dentro de um povo, né? E por último, Dr. Stott, ele diz o seguinte: a igreja está no próprio âmago do propósito de Deus. Ela não é uma ideia divina posterior, não é um acidente na história, não é de última hora. Deus sempre teve no coração ter a sua igreja, que é o seu reino, o seu reino, né, por assim dizer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que essas verdades possam estar aquecendo os nossos corações e mais, firmando nossos pés de forma consciente, racional, para nós entendermos o que é a igreja e como nós devemos nos comportar e nos consagrar a Ti através da igreja. E que sem a igreja nós não temos o Cristo, sem a noiva nós não temos o noivo. Senhor, que isso seja firme e forte em nossos corações por toda a vida. Peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai.